O Flamengo é desclassificado de mais uma competição. Rogério Ceni fala sobre algumas mudanças que ele fez durante o jogo de ontem contra o Racing. E meninos do Ninho voltam a ser um assunto frequente no Clube de Regatas do Flamengo. Tudo isso e muito mais você acompanhar aqui no Redação Ninho. Eu sou a Bia Occhi. E antes de a gente começar com as notícias, eu vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no botãozão vermelho que tá te esperando, clica lá, se inscreve. E assim que você se inscrever, vai ter um sininho à sua espera aqui embaixo também. É só você ativar esse sininho e você vai ficar por dentro de todas as novidades que tiverem aqui no canal. Bora, porque hoje a gente tem muita coisa pra falar. Primeiro de tudo, não é uma coisa muito legal, não é uma coisa nada agradável. O Flamengo, mais uma vez, é desclassificado de mais uma competição. Há 2 semanas atrás foi da Copa do Brasil e ontem foi da Libertadores. O que nos resta somente com Campeonato Brasileiro. Primeiro ponto sobre o jogo de ontem. Acho que... na verdade não acho, tenho certeza que se Rogério Ceni pudesse usar o Pedro nos 90 minutos, ele usaria. Ele sabe que é uma peça-chave para o Flamengo. Ele sabe a força que o Pedro tem atualmente no time do Flamengo para poder erguer e poder dar chance de jogo, para dar vontade de jogo para os outros atletas. Então, eu tenho, eu tenho essa noção de que Pedro não entrou antes porque não aguentaria os 90 minutos. Acho eu que nem aguentaria os 45, tá? Ele teve uma lesão, gente, de grau 2. Essa lesão não é uma lesão tão intensa, mas também não é uma lesão fraca. Ela é uma lesão intermediária e merece os cuidados. Não sei se ele entrou 100% em campo ou se ele conseguiria ter, esse 100% de aproveitamento nos 45 ou 90 minutos. Por isso, o Rogério Ceni, na minha opinião, não devia ter colocado, ele antes por conta desse desgaste que ele viria a ter. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha. Tinha que ter colocado o Pedro no começo, tinha que ter colocado o Pedro no final. E continuando falando sobre o jogo de ontem, que é inevitável a gente falar sobre isso, o Rogério Ceni trocou peças chaves, peças estruturais do Flamengo, Quando ele tira Everton Ribeiro e Arrascaeta, mesmo eles não estão aparecendo tanto em campo, ele tira ali uma liderança do Flamengo, Porque ele faz essas modificações depois que o Rodrigo Caio é expulso após levar o 2º cartão amarelo. Então o Rodrigo Caio sai, menos uma liderança em campo. O Everton Ribeiro sai, menos 2 lideranças em campo. E aí, faltando 5 minutos pro jogo acabar, ele coloca o Diego Ribas, ou seja, essa liderança volta para dentro de campo, volta para os gramados. Então eu acho que ele percebeu a falta de uma pessoa que se posiciona, que peita, que dá a cara a tapa. Ele percebeu que isso é necessário no Flamengo. E como a gente não tinha mais o Rodrigo Caio, por infelizmente ter feito uma falta juvenil, uma falta infantil ali, que acho que não foi muito pensado, acho que no momento ele não lembrou que estava com esse cartão amarelo, porque não é possível, Ele tira todas as lideranças em campo aí, tirando, o Felipe Luiz e o Diego Alves, mas as lideranças que eu falo de meio de campo, ataque. Então, assim, o Flamengo fica à mercê não só de uma liderança que faltava em campo e, claro, de uma zaga extremamente vazada. Mais uma vez, o Flamengo toma gol. Mais uma vez. 9 jogos, em todos os últimos 9 jogos do Flamengo, o Flamengo tomou pelo menos, tá? Quando eu falo pelo menos, é porque às vezes foram 3, 2 gols. O Flamengo tomou pelo menos 1 gol por jogo. Isso não pode acontecer. E quando eu falo que não pode acontecer, é porque hoje em dia o Flamengo de 2020, não está tendo capacidade, pelo futebol que está jogando, de fazer, às vezes, 2 gols por jogo. E quando a gente pensa isso, a gente sabe
que ou o Flamengo perde ou o Flamengo empata. E não é pra ser assim. O Flamengo é um time vitorioso e a gente sabe disso. Então eu acho que agora é a hora de revezaga. Será que realmente cabe colocar ainda o Gustavo Henrique? Porque não dá pra entender, né? Será que realmente cabe ainda colocar o Vitinho? Não dá pra entender. Então, assim, são pontos que o Rogério Ceni precisa deixar bem na nossa cara, assim, pra gente poder enxergar o que tá acontecendo, né? E agora, deixando um pouquinho de lado o campo e indo pro extra-campo, né, por fora, mas não deixando de falar do jogo, eu vou comentar com vocês sobre a entrevista do Rogério Ceni ontem, pós-jogo, desclassificação do Flamengo, tá? Quando eu falava sobre a liderança, gente, portanto, até que na coletiva, né, quem foi o Rogério Ceni e o Diego Ribas, tá? Por isso que eu gostei de posicionar sobre essa liderança, tá? Quando eu falei a liderança era por conta desse posicionamento dele pós-jogo também. Bom, vamos lá. Sobre a saída de Everton Ribeiro do Arrascaeta, ele falou o seguinte, abre aspas, eu tirei para ter mais velocidade. Isso tem que ressaltar, ficamos sem 2 zagueiros, jogamos com o Arão centralizado e a gente arriscava tudo e conseguiu chegar a um empate. Conseguimos a velocidade pelos lados, a jogada com o Diego. Fecha aspas. E aí quando perguntaram pra ele sobre o Pedro, né, sobre o Pedro não ter sido titular, ele falou, abre aspas, nós avaliamos que era possível que o Pedro jogasse e pudesse jogar no máximo 30 minutos. O Pedro vinha de uma lesão, treinou apenas 2 dias. Não tinha condições de jogar um jogo todo. Ou ele tinha que começar jogando ou no início do segundo tempo. Seguramos o máximo possível para preservar o jogador. Fecha aspas. E aí, gente, quando foi questionado pra ele o que melhorar, quando melhorar, ele fala, abre aspas, acredito que eu posso fazer o meu melhor todos os dias. Posso tentar melhorar a intensidade, fazer com que o time pressione mais, rodar mais. Eu não só posso controlar resultados. Eu sei da entrega que todos têm e da minha também. Trabalhei 12, 14 horas por dia, dormi no CT, tentando fazer com que o time melhorasse. Não tenho o que falar dos atletas, o resultado não representa o que aconteceu. Fecha aspas. E agora eu quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo. Você acha que representou? O placar representou tudo o que aconteceu em campo? Quando eu falo em campo, não só os 90 minutos de ontem, tá? Mas 90 minutos também da semana passada, lá na Argentina. Então eu quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo que, ó, eu vou estar de olho pra saber o que você achou, beleza? Bom, vamos lá. Vamos colocar agora no papel tudo o que o Flamengo perdeu esse ano. Quando eu falo perdeu, eu falo no sentido financeiro da coisa, beleza? Bom, a classificação para a Copa do Brasil renderia para o Flamengo 7 milhões de reais. A classificação para Libertadores seria mais de 18 milhões de reais. Então, só nessa brincadeira, foram mais de 20 milhões perdidos. E isso não pode acontecer. A gente sabe que a gente tem um Real Madrid aqui no nosso pescoço. A gente sabe que a gente tem uma Fiorentina aqui no nosso pescoço. Então a gente tem que abrir o olho para isso. Se a gente quer renovar com o Pedro, se a gente pretende renovar com o Pedro, porque a gente sabe que ele é uma peça fundamental hoje para o Flamengo, a gente tem que ter noção de que, mesmo o Flamengo tendo um valor alto em caixa, tendo em vista que ele não pode pensar só no que ele pode ser que ganhe nesse ano, ou seja, ele tinha que ter uma reserva, o Flamengo merecia sim, né? O Flamengo tinha que ter ganhado, tinha que ter se classificado para esses 2 campeonatos, tá? Bom, dando uma resumida aqui para vocês da situação atual do Flamengo, hoje o Pedro vale 14 milhões de euros, o equivalente a 86 milhões de reais na cotação atual, beleza? Até aí, ok. O Flamengo, se ele ganhar o Campeonato Brasileiro, que na minha opinião é obrigação, quando ele ganhar, ele ganha aí 32 milhões de reais, tá? 31,7. Ok, beleza. Pensando agora nos 86 milhões que o Flamengo tem que pagar pro Fiorentina, restam aí 54 milhões de reais. Lembrando que ainda tem Diego Alves para renovar e ainda tem Pedro Rocha para renovar. Eu comentei sobre isso, né, no começo da semana e no final da semana passada e vou voltar com esse assunto. Quem vocês acham que deve ser prioridade? Diego Alves, Pedro ou Pedro Rocha? Comenta aqui embaixo também, beleza? Antes de a gente continuar com as informações,
Já vou te falar sobre o aplicativo Flazoeiro. Se você ainda não tem, baixa aí, vai na sua loja de aplicativos, baixa. E quando você baixar, você vai ver que tem três tipos para você poder escolher para você ver as notícias do Mengão, tá? A aba notícias, a aba vídeo e a aba bolão. Bia, como funciona isso? Muito simples, tá? Assim que você baixa, vai no canto inferior direito da sua tela, aperta no bolão, preenche lá todos os seus dados, no final você coloca o placar do jogo. Coloca a vitória, tá? Porque se for empate ou derrota, não tem um prêmio. Que prêmio é esse, Bia? Você pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo, tá? A única coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo e ter a sorte de acertar o placar do jogo, tá? Se você acertou, no dia seguinte, lá no Instagram, @flazoeiro_oficial, tem um sorteio em uma live com todas as pessoas que acertaram o placar e de lá sai um ganhador para uma camisa oficial, tá? Então não perde, não. E já baixa aí pra você ficar sabendo de tudo que acontece, beleza? Bom, voltando a falar um pouquinho agora sobre o que aconteceu no jogo de ontem e ainda mais sobre o Diego Alves, a gente vai falar agora sobre a renovação dele, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso, beleza? Alguns líderes do Flamengo, e quando eu falo líderes, eu cito Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Diego Ribas, Everton Ribeiro, tá? Eles estão extremamente incomodados com o não posicionamento do Mengão, tá? Até conversaram com o Marcos Braz tentou fazer alguma coisa, mas nada foi feito ainda, tá? Lembrando que aí o Flamengo tem 28 dias ainda para renovar com o Diego Alves, depois ele vai estar para quem quiser comprar, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os meninos do Ninho, né? Não sei se vocês lembram, provavelmente sim, né? Porque foi algo marcante, de forma negativa pro Flamengo, mas há quase 2 anos o Flamengo perde aí algumas promessas do futebol, perde jovens atletas por conta de um incêndio onde os meninos moravam, né? E hoje o Flamengo foi na justiça conversar sobre o valor que ele pagava mensalmente às famílias, que era de 10 mil reais, e a partir do ano que vem, o Flamengo não precisa mais pagar nenhum valor para essas famílias, tá? Ele não irá pagar mais essa mesada para as famílias, tá? Digamos assim, essa pensão. Então, hoje a gente percebe que não se fala mais sobre isso, né? E que a gente só escuta falar que acabou, que foi isso, que hoje em dia o Flamengo não terá mais, entre aspas, que não poderia ser chamado assim, mas no momento eu não acho outra palavra para falar, mas esse custo de 10 mil reais com todas as famílias dos jovens atletas que foram perdidos aí lá no Flamengo, beleza? Bom, gente, resumidamente foi tudo isso que aconteceu ontem e hoje no Mengão. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Se você amanhã tiver sua vida muito corrida e não poder parar para prestar atenção nas notícias do Mengão, fica tranquilo porque eu tô aqui para te ajudar. Amanhã, entre 8 e 9 horas da noite, eu te espero para o nosso Jornal do Mengão, beleza? Espero que vocês tenham gostado de hoje. Hoje, infelizmente, não tem como ser tão animado assim. A gente sabe do sufoco que a gente tá passando como flamenguista. A gente sabe que esse não é o Flamengo que a gente conhece. A gente espera que o Flamengo volte a ser esse time vitorioso e esse time unido que ele era no passado, tá bom? Um beijo e até amanhã.